Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre tomadas de decisões. Você toma decisão a todo momento na sua vida, eu tenho absoluta certeza disso. Agora, você tem estratégias para isso? Você leva em consideração o outro no momento em que você toma uma decisão? E, principalmente, você está atento ao fato de que esta decisão muitas vezes tem que ser tomada em questões de segundos? Pois, para entender melhor esse assunto, nós trouxemos aqui no Mundo Corporativo o professor Luiz Carlos Pereira de Souza, professor na área de negócios, entre outras funções, também diretor da Associação dos Profissionais de Vendas, APVD. Professor Luiz Carlos Pereira de Souza, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Uma honra estar aqui com você, Milton, e especialmente diante de uma audiência que eu tenho certeza super qualificada. E uma audiência que eu também tenho certeza toma decisões a todo momento, até porque o senhor já me ensinou que o ser humano precisa tomar decisões a todo momento. Somos Instante. tomadores de decisão por natureza? Com toda certeza. Há decisões que alguém diz o seguinte: tomamos uma decisão impensada. Não, pensou assim, reflete. O tempo todo, você toma decisão, vou dormir, vou tomar café. Curioso, você toma até decisão de não tomar decisão. Você está tomando uma decisão. Umas são passivas, outras são ativas, mas o tempo todo, 24 horas por dia, o ser humano está tomando decisão. Isso quando nós nos remetemos para dentro da questão corporativa, para dentro do ambiente de trabalho, isso tem se tornado decisivo no sucesso de carreira? Com toda certeza, né? Eu deixo claro, Milton, que fundamental, todos os personagens que estão dentro do mundo corporativo, eles são tomadores de decisão, independentemente do cargo ou função que a pessoa ocupe. É mesmo, porque muitas vezes a gente tem a ideia de quem manda aqui é o chefe. Isso é terrível, é catastrófico, né, quando é assim, né? Até porque tem chefe que tenta passar também essa impressão. Então, será que só ele bate pênalti? Não faz isso. Pênalti é legal, batido em parceria, em conjunto, né? E a palavra parceria tem tudo a ver com decisão. Ouvir a pessoa do café é importante, a recepcionista, o porteiro, muito importante isso. Hoje, quando eu cheguei aqui, fui muito bem atendido na portaria, muito bem atendido. Então, isso tem um peso danado no comportamento de todos nós e na hora de tomarmos uma decisão, quando todos são parceiros, independentemente do cargo que ocupem dentro do mundo corporativo. A gente começou falando aqui, eu até brinquei com a história, somos tomadores de decisão por natureza. Agora, pelo que dá para entender, a gente pode aprender a tomar decisões certas. Com toda certeza, podemos desenvolver essa capacidade. Primeiro, tendo aquela visão sistêmica de o que está acontecendo ao nosso redor. Não podemos, veja, não tem cabimento hoje em dia. Qual é o fato marcante que no mundo hoje, globalizado? Copa do Mundo. Isso é fundamental, nós temos que estar atentos. Tem muitas lições que nos ensinam esse evento Copa do Mundo. Por exemplo, imagine hoje um árbitro, né, tomando decisões. Todos nós, quando comentamos sobre tomada de decisões, quantas vezes nós já não falamos para alguém: você tinha que me perguntar isso na frente de todo mundo? Porque tomar decisões sozinho é uma coisa, na frente de todo mundo é outra. E o tal do árbitro, muitas vezes ele está tomando decisão na frente de 80 mil pessoas, 50, 30 mil. E hoje em dia com o tal do VAR, né? O árbitro virtual de vídeo. Então, veja, o cidadão que está ali de preto ou de amarelo, não importa, a responsabilidade dele triplicou. E ele tem que tomar decisão a cada minuto. Cada apito dele é uma tomada de decisão. Trazendo para o nosso mundo corporativo, o tempo todo nós somos obrigados a decidir. O tempo todo. A velocidade com que a gente tem que dar uma resposta ou com que a gente tem que tomar uma decisão também aumentou? Aumentou, mas fundamental é o seguinte: respira, né? Respira. Até eu comentei com você que com os meus alunos nos MBAs, eu digo assim: qual a palavra mágica que deveria, né? Até brinco muito com as meninas também, né? O que a sua mãe te ensinou
desde que você era pequenininha, qual a palavra mágica? Aí eles apostam em todas as palavras possíveis e imagináveis. Aluno é muito criativo, você sabe muito bem, né? Tudo bem? Mas eu digo o seguinte, palavra mágica. Você terá certeza que você perdeu oportunidades na sua vida ou provocou situações constrangedoras porque não usou essa palavra mágica. Qual é? Depende. Quando você fala depende, ao invés de dizer sim ou não de maneira precipitada, fale depende. O outro lado, com toda certeza, vai te perguntar, depende do quê? Claro que aí você tem que estar preparado. Ó. Você já respirou, né? Milton, você falou o seguinte, né? Bom, e aí? Como é que você faz para tomar a decisão? Fundamental, quando nós vamos tomar uma decisão, é poder respirar, refletir. E quando você fala depende, você ganhou essa oportunidade. E vai depender do quê? Nós podemos conversar sobre isso. Uhum. Pois é. Quando eu entro nessa questão, o senhor está colocando, antes de mais nada, o seguinte: eu preciso ganhar tempo, muitas vezes, até porque geralmente a gente tem a impressão de que a decisão tem que ser tomada imediatamente. Nem sempre. Então, porque depende da Isso, decisão que você vai exatamente. adotar. Então, ganhar tempo nesta conversa, abrir espaço para ouvir o outro, ajuda na hora de dar uma resposta e tomar a sua decisão. Com toda certeza. Até está na Bíblia, né? Eu gosto de conversar sobre tudo, né? A gente precisa ter uma visão sistêmica, né? Como é que diz lá? Em algum lugar, me perdoe, a citação eu vou ficar devendo, que diz o seguinte: deixe o sol se pôr. Eu, cara, eu preciso tomar a decisão de demitir alguém, por exemplo, que é uma coisa, você concorda? Difícil. Sempre difícil, sempre complexa. Que tal deixar para o dia seguinte? Você poder refletir e tomar uma decisão. Agora, você imagine no mundo dos negócios, numa bolsa de valores, um banco. Veja, fundamental. Respira, refletir, porque a pior coisa que existe é a decisão precipitada. Mandou matar, não tem volta, muitas vezes. Né? Muito cuidado com isso. Agora, se a decisão tem uma palavra mágica, e o senhor se referiu aí, depende, depende do quê? Depende do quê? Boa pergunta, né? Aí eu falo para, olha, você tem que estar preparado, hein? Porque o outro lado pergunta depende do quê? Não vai fazer que nem na piada. Eu preciso chamar meu irmão. Vou perguntar para o meu irmão a história da bicicleta. Não faça isso, né? Então você tem que estar preparado para responder. Depende do quê? Depende do cenário. Qual é o cenário que vai te obrigar a tomar uma decisão? Porque veja só, você dentro de uma empresa, você tem determinados cenários. O cenário otimista, um cenário mais provável e muitas vezes a gente chama de, para não falar pessimista, cenário conservador. Depende também do quê? Qual é a expectativa de resposta que as outras pessoas estão esperando de você? Lembrando que quanto maior for a expectativa de resposta para você garantir satisfação na sua decisão, melhor tem que ser o resultado que você oferece. Isso é essencial, né? Então, uma fórmula que nós usamos, né? E porque vai depender qual a sensação que a pessoa tem, sobre qual a expectativa que ela tem daquilo que você vai responder. Então, depende desses aspectos. Existe uma teoria das decisões? Existe. Você entrar... Eu costumo dizer o seguinte, o Google é meu pastor e quase nada me faltará. Porque o tudo é só com Deus, né? Então, mas o quase nada me faltará. Ao mesmo tempo, está a céu aberto ali para você selecionar. Então, você volta no tempo, né? Se você passar por todas as teorias de administração, desde a teoria científica, a teoria clássica, neoclássica, comportamental, todas essas teorias, elas discutem essa questão da tomada de decisão. Falam de liderança autocrática, falam de liderança democrática, é bonito falar isso hoje em dia, né? Faz um bem danado, né? Liderança democrática, né? Participativa. Né? Então, tudo isso consta das teorias, nós temos que analisar, e a mesma coisa, vá lá, pesquise, mas tome uma decisão a partir de reflexão, tomando muito cuidado com isso. E, Milton, uma coisa que é muito importante, quando você falou de pesquisa, de fundamentação, que é o seguinte, que nós discutimos muito e tratamos com todos, empresários, com alunos, com professores, educadores, todos os níveis, que é tomar a decisão, mas sempre fundamentada no quê? Elegância de caráter. Isso é essencial para todos nós. Elegância de caráter? Princípios, valores,
você ter regra de conduta e sempre, sempre, sempre procurar entender o que o outro lado está pensando e procurar mostrar o devido respeito com todas as outras pessoas. Você sabe muito bem que até quando nós falamos de um processo de tomada de decisão, digamos, novamente eu vou comentar isso porque eu aprecio muito falar do elemento humano. Vai demitir alguém. O que é elegância de caráter? A maneira como você conversa com essa pessoa. Você pode demitir alguém porque a empresa, obviamente, isso faz parte de um processo de relações de trabalho, você admitir e demitir. Quando você vai demitir alguém, você pode fazê-lo com devido respeito ou de uma maneira precipitada. Então, manter o respeito é elegância de caráter. Cumprir princípios é elegância de caráter, né? Dar exemplo. Lembre-se que todas as vezes que nós falamos de alguns problemas, especialmente no Brasil, eu lembro de político. Não, primeiro eu tenho que lembrar de mim. Qual é o meu comportamento? Quer dizer, a nossa visão de o que é ética impacta as nossas decisões, portanto, e são importantes para basear as nossas decisões. Com toda certeza. Com toda certeza, porque, lembrando que ética, aí cada um diz o seguinte: no meu ponto de vista, ética é tal coisa. Todos os brilhantes mestres que nós temos, né? Mas note que é fundamental o seguinte, né? Que nós temos que dar o exemplo. E o exemplo passa na tomada de decisão de respeitar o nosso próximo. Né? O senhor, em alguns momentos, já citou, trazendo aí alguns pontos que são importantes quando a gente vai tomar uma decisão, independentemente do setor que seja. Mas existe uma estratégia a ser utilizada, um passo a passo de uma tomada de decisão? Na minha opinião, sim. Sim. Passa por primeiro. Novamente, analisa o cenário. E um outro ponto essencial. Qual é a diferença entre necessidade, desejo e muitas vezes capricho quando eu vou tomar a decisão? Porque quando eu penso no mundo corporativo, tem que ficar muito claro para mim. Eu estou tomando uma decisão. O que está envolvido ali? É uma necessidade corporativa ou um desejo de um departamento ou até mesmo o capricho de um determinado profissional? E não importa, olha, novamente, não estou fazendo diferença aqui do nível hierárquico. Então, necessidade, desejo ou capricho para a tomada de decisão? Outro aspecto importante, quando eu vou tomar uma decisão, uma outra regra, qual é a diferença entre eficiência e eficácia e efetividade? Então, lembre-se, a eficiência é o meio, a eficácia é o resultado. Como é que eu faço para tomar uma decisão pelo meio mais apropriado e garantir o resultado que todos estão esperando? E, essencial, depois tem que ter efetividade, ou seja, garantir a manutenção daquilo que foi decidido. Você pode ganhar um campeonato jogando mal à beça. Mal à beça. Tá? O meio não foi legal, mas você atingiu o resultado, você foi eficaz. Você pode superar uma meta de vendas no mundo corporativo, só que o custo foi tão alto que ele foi eficaz, atingiu o resultado, mas não foi eficiente porque o meio não foi apropriado. Hoje a gente, ou as pessoas no ambiente corporativo estudam isso, levam isso em consideração, ou a gente ainda age muito assim no improviso nas tomadas de decisão? Boa pergunta, boa, porque é o seguinte, né? Por mais que nós falemos de teorias, Tá. por mais que nós falemos, né, de toda a ciência que está disponível para nós estudarmos, nós estamos lidando com o quê? Seres humanos. E o mundo virtual hoje ele é atropelativo. É fundamental, essencial para nós, toda a tecnologia, os processos, mas ele nos atropela, o mundo virtual. Ele cria tantas opções para nós tomarmos decisões que muitas vezes a coisa fica complicadíssima para a gente. Não? Então, hoje, por mais que nós tenhamos esses processos, continua sendo uma influência fundamental o comportamento do ser humano diante das tomadas de decisão. Porque eu posso te citar o seguinte, se você me permite. Eu sou um ser humano. Você é um ser humano. A cada resposta minha, aí eu estou te obrigando a você tomar uma decisão. Você está aí, ó, vai numa velocidade enorme.
O ser humano ele tem uma capacidade fantástica. Você tem alguns profissionais que ele consegue fazer o quê com o problema? O problema cresce enormemente ou o problema pode diminuir. O mesmo problema enxergado por seres humanos diferentes, ele pode ser um monstro ou simplesmente uma fagulha que ninguém vai dar o mínimo para aquele problema. Isto é o ser humano. Quais são os aspectos que interferem no ser humano? Bom, eu reafirmo e vou enfatizar, né, porque isso é muito claro. Vamos lá, os aspectos. Eu estou com um problema financeiro, claro que vai influenciar nas minhas decisões. Eu estou com um problema de ordem social no meu espaço de trabalho, etc., no Brasil, isso interfere. Eu estou com um problema psicológico. Você percebe na meu semblante, fala assim, ó, você está com algum problema? Quantas vezes que alguém não chega e você fala, escuta, o que você tem hoje? Teu semblante está mostrando. Claro que isso vai interferir nas suas decisões. E o que é pior, de vez em quando a gente está bem, estamos muito bem. Chega aquele amigo, entre aspas, né, negativista, fala, o que você tem hoje? Fala, eu estou bem. E o cara acaba me convencendo a ir no banheiro e olhar o meu rosto para ver o meu semblante. O que é que está acontecendo? Ser humano, não tem jeito. Você pode então, o senhor falou tudo. aqui em aspectos sociais, financeiros, psicológicos e psicológicos. lembrando sempre o espiritual. Eu não abro mão disso, porque tenho certeza absoluta que isso interfere em todo e qualquer processo de tomada de decisão. O senhor falou aqui do amigo também pessimista, aquele que chega, olha para você, está com um problema hoje, em vez de perguntar se está tudo bem. O tomador de decisão tem que ser um cara otimista? É, só tomar o cuidado, otimista dentro de realidades, né? Muito cuidado. Baseado em fatos. Fatos, claro. Porque senão não adianta. O sorridente, o charada lá que está sempre dando risada. Para com isso, né? Nós temos que ser realistas, né? Porque há determinados cenários. Vamos lá, você pode estar tomando decisão que são decisões num cenário triste, complicado, de adversidade. Assim como pode ser um cenário alegre, né? Eu costumo até dizer sobre isso, né? A felicidade, ela não existe. O que existe são momentos de felicidade. Porque o mesmo fato, ele pode gerar euforia para alguns e tristeza para outros. Uma guerra, um país ganhou, de repente outro país perdeu. No futebol, se você ainda pudesse aqui no Brasil ter torcidas compartilhando o mesmo espaço, meio a meio, né? Não é pecado sonhar, né, Milton? Vamos lá, se você pudesse, 50% do estádio estaria vibrando com o gol e 50% sofrendo. A felicidade não existe. O que existe são momentos de felicidade. E a gente precisa aproveitar ao máximo quando eles aparecem. Nós estamos bem preparados já para tomar decisões diante da rapidez que o mundo virtual nos ofereceu, aquilo que o senhor chamou de um processo atropelativo? Atropelativo. Muitas vezes não. E não tem problema nenhum. Veja, eu fui obrigado agora a te dar uma resposta, tive que tomar uma decisão. É fundamental a gente ter a tranquilidade, e sempre dizendo tranquilidade entre aspas, né, porque vai depender de uma série de fatores, para poder responder para uma pessoa, eu estou precisando de um tempo para pensar e te dar uma resposta. Hoje em dia, com toda a tecnologia, né, todos os apps que nós temos à nossa disposição, nós temos que saber utilizá-los, todo esse material do mundo virtual, ao nosso favor. Eles estão aí para contribuir. E o que nós temos que fazer? Nos transformar a cada dia. Lembrando que nós vamos ser cobrados, sinto muito dizer, hoje em dia é imediatismo mesmo. Mas ao invés de nos sentirmos aflitos, isso aí está nos ajudando a tomar decisões. Admitir a dificuldade em tomar uma determinada decisão é uma forma também de tratar essa questão, sendo transparente com o outro? Não tenho dúvida alguma, certeza absoluta, e o outro vai saber entender esse seu cenário. Quando você pede, olha, preciso de um dia para refletir sobre isso, preciso de 15 dias, dado a complexidade. É óbvio que nós temos que nos adaptar no mundo corporativo, certamente, a cobrança que existe, estarmos preparados para isso, né? E respondermos a nossa decisão de acordo, claro, com o tempo que as corporações têm para aquela tomada de decisão. Professor, o que é a lei de Parkinson? Boa. Por isso que eu até já lhe chamei de professor. Eu gostei. Não, meu apelido é professor, eu adoro isso, Milton, adoro. Veja só, a lei de Parkinson, primeiro, vamos deixar claro,
não tem nada a ver com, infelizmente, a doença terrível, né? Que é o mal de Parkinson, né? Parkinson é um sobrenome comum nos Estados Unidos e o autor de um livro que eu recomendo a todos, é um livro que dá para ler no final de semana, hein? Uhum. Na praia, tal, se não estiver olhando outras coisas, dá para ler o livro Uhum. com total tranquilidade. A lei de Parkinson, ela mostra a multiplicação de cargos e funções desnecessárias dentro de uma organização e como isso complica o processo de tomada de decisão. Até ele começa brincando, né, que a Marinha Americana tem mais marinheiros em terra do que marinheiros no mar, né? Uhum. Então, e aí mostra dentro de uma empresa, eu tenho 2 gerentes, rapidamente, 2 gerentes, gerente A, gerente B. Os 2, eles atuam, a exemplo de outros gerentes, com um pool de secretárias que atende todos os gerentes. Só que o gerente A, por motivos específicos, ele consegue provar para a instituição que ele precisa de uma secretária só para ele ou uma assessora para cuidar, digamos, de aspectos comerciais. A empresa foi lá e contratou a secretária, uma assessora para aquele gerente. Milton, o gerente B, a partir dali, ele vai ficar numa crise existencial enorme. E a lei de Parkinson mostra que enquanto este cidadão não provar para a empresa que ele também precisa de um assistente, ele não volta a ser o mesmo. Ele vai para casa, ele remoe isso, final de semana e assim por diante. A multiplicação de cargos e funções desnecessárias obriga o alto executivo, a cúpula da empresa, a tomar decisões que muitas vezes contrariam os aspectos pessoais de cada um dos seus colaboradores. Isto Uhum. é a lei de Parkinson. Isso é a lei de Parkinson. Isso. E é comum se encontrar nos trabalhos, pela sua própria experiência no dia a dia, nas empresas, esse excesso de funções desnecessárias? Com toda É muito certeza, comum, mas né? com toda certeza, por favor, até que me perdoe todos os nossos pares executivos, né? Mas, por exemplo, Milton, você vê de vez em quando uma empresa ela está passando por uma crise e ela é obrigada a liberar colaboradores. De repente, ela sai de 500 colaboradores para 350 colaboradores. E as funções continuam a ser executadas lá. Claro, eu não sou maluco de dizer que você sai reduzindo o quadro de pessoal de uma maneira sem nenhum critério, mas as empresas continuam funcionando. Essa lei de Parkinson, se você for analisar o que acontece nas grandes corporações hoje em dia, com toda certeza, você vai ver que há, normalmente, um número maior de colaboradores do que aquele que, de fato, você precisa para operacionalizar o seu negócio. O que faz uma pessoa ser líder dentro de uma equipe é a capacidade dele tomar decisões? É a capacidade dele refletir e de saber tomar decisões em parceria com os membros de sua equipe. Em parceria, o senhor está Isso é falando. essencial. Hoje em dia, ouvir, 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 e obviamente vai chegar um momento que ele tem que tomar a decisão. Ele não pode se omitir, A né? palavra final será dele. A palavra final, mas não se omitir. Isso é. Porque, olha, os nossos colaboradores, e eu também tenho, todos nós temos chefes, né? Uhum. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E compartilhamos com pessoas. É muito importante, quando seja quem for o nosso chefe, ele pergunte a nossa opinião. Mas é muito mais importante ainda que ele não vacile na hora de tomar decisão. Não pode se omitir, né? Uhum. Então, isso é essencial. O líder, seja ele quem for, né? Ele há uma expectativa muito grande. Repito, expectativa. Nós temos expectativa. E até alguns costumam dizer o seguinte, Milton, sobre os nossos cargos, né? É como você, eu, não importa o cargo que nós estejamos ocupando. Meu amigo, respeite a majestade do seu cargo na hora de tomar decisões. Isso é muito Uhum. importante. Respeite a A- majestade do seu cargo na hora de tomar a decisão. Todo cargo que nós ocupamos tem a sua própria majestade? Com toda certeza absoluta, não importa o cenário que nós estejamos vivendo, se é na iniciativa pública, perdão, na iniciativa privada ou se é na área pública, né? Tem sim a sua majestade. O menino lá que nós contratamos, né? Vai lá, o menor aprendiz. Antigamente os estagiários, Uhum. né? O menino que tirava xerox, não importa. Tem a majestade do cargo, sim. E a pessoa se destaca, não importa qual seja a nomenclatura do cargo,
ela faz aquele cargo crescer pelos posicionamentos e atitudes dela. Isso é muito importante. Mas e a personalidade do profissional, a personalidade da pessoa, ela é fundamental, então, nesse processo. Certamente, o ser humano, você, sua presença, o modo como você se comporta, o modo como você se relaciona com as outras pessoas e o resultado que você oferece, isso é muito importante na questão do cargo e de tomada de decisão. Erros mais comuns que nós cometemos na hora de tomar uma decisão. Bom, repito, primeiro, precipitação. Cuidado com isso. Segundo, não analisar do ponto de vista da corporação para a qual eu estou prestando serviço. O que significa isso? Hoje em dia, todos nós somos conclamados a otimizar recursos organizacionais. Então, um erro meu muitas vezes, vale uma decisão para uma determinada empresa, mas não vale para outra empresa. Temos que ser muito cautelosos. Medir, avaliar ou mensurar de acordo com a empresa que eu estou prestando serviço. Isto é essencial para todos nós. Tá. Então, o senhor citou aqui precipitação, muito cuidado com essa precipitação, e leve em consideração a corporação. A corporação. Quando alguém vai tomar uma decisão, quem é mais importante nesse processo? Eu ou você? Boa, boa. Depende. Depende. Posso usar o termo depende? Por favor, até porque o senhor nos ensinou a usar esse termo aqui nessa nossa conversa hoje. Depende. E agora, depende do quê? Devemos levar em conta o eu e o outro, ou os outros envolvidos, com toda certeza, e considerando o cenário de cada um. É a famosa história da empatia, né? Que a empatia tem aquela discussão hoje em dia, né? Colocar-se no lugar do outro, é só isso? Claro que não. Eu me coloco no lugar do outro, só que eu falo, ó, agora que eu fui para o lugar do outro, mas eu quero aquilo que eu gosto, eu quero aquilo que eu acho. É colocar-se, mas respeitando o que o outro pensa, a atitude do outro, o cenário do outro e os aspectos que interferem na vida do outro. Aí está valendo a tal da empatia. Então, voltando ao que nós estamos conversando. Vou tomar uma decisão, penso em mim e penso no outro ou nos outros. Isso é fundamental. Porque eu preciso levar em consideração todos que serão atingidos por aquela decisão que nós vamos tomar. É isso. Com Eu toda preciso certeza. medir o impacto dessa minha decisão no grupo como um todo. Com toda certeza. Até porque o mundo corporativo, as empresas, eu tenho a minha empresa, todos nós que lidamos com pessoas o tempo todo, vamos ser claros, não podemos ser hipócritas. Uma empresa, ela tem objetivos, entre eles, com toda certeza, está o lucro. Caso contrário, ela fecha. Não adianta ficar com discurso, a empresa precisa de resultado. Agora, obviamente que há diversos caminhos para você atingir resultados. E eles podem ser atingidos, sim, respeitando-se as pessoas. Toma aí os princípios de governanças corporativas, que são claros para todos nós. E eu costumo dizer, Milton, é possível, sim, garantir sucesso e com aquela palavra que hoje em dia fica entre aspas, meio deprimida, a palavra sofre, né? É possível, sim, sucesso com honestidade. Dá, sim. As duas palavras podem andar juntas com toda a tranquilidade. Porque a nossa decisão, como o senhor já nos ensinou, tem que ser baseada também nos nossos princípios éticos. Temos que levar em consideração isso. Então, aquela coisa, tomei uma decisão, mas tivemos que aceitar determinadas situações, não vale como justificativa. Milton, e uma coisa muito importante, tem uma música de rock, agora me perdoe o autor, que eu não vou lembrar agora, tá? Mas a música... hoje, se eu tivesse aqui com o meu Google na minha frente, o Google é meu pastor, né? Mas vamos lá, que diz o seguinte: o que você faz quando ninguém te vê fazendo? Meu amigo, eu quero ver nessa hora, quando você está sozinho, não tem ninguém te olhando, essa questão da ética, a questão da higiene, a questão do posicionamento, como que é você quando ninguém te vê fazendo? 4 vezes vocês, capital inicial. Ótimo. Já que foi. Capital Nada inicial. como o Google para ajudar rapidamente numa tomada de decisão como essa. É ou não é, professor? É isso, capital inicial. Dinheiro. Bom, professor, uma coisa que, ouvindo aqui o senhor ao longo de todo esse programa, me deixou muito claro é o seguinte:
Para você ser um bom tomador de decisão, você tem que ser uma pessoa muito bem informada, então. Com toda certeza. Eu, obviamente, até pela minha formação, eu tenho algumas formações, agradeço a Deus ter podido estudar bastante, né? E, claro, certamente a minha família, né? Isso faz um bem danado para nós, a informação. A formação educacional e saber depois selecionar a informação que está disponível hoje em dia, em todos os lugares, especialmente provocada pelo mundo virtual, né? Você falou selecionar, porque informação nós temos muitas, às vezes, assim, mais do que deveríamos, então. Selecionar quais são as informações importantes nesse mundo de mensagens que nós recebemos, para saber qual delas nós vamos usar no momento de tomar uma decisão. Com toda certeza, até porque, Milton, as pessoas hoje, o mundo, você está vendendo, voltando ao modelo antigo, né, mundo corporativo. Eu tinha uma área de produção, eu tinha uma área de vendas e eu tinha uma área de administração. Estava tudo enf encaixado nessas 3 áreas, nesse tripé, né. Então, inclusive, quando tinha um campeonato de futebol de salão dentro da fábrica, eu trabalhei Uhum, 7 anos em fábrica, eu sei o que eu estou dizendo, eu era da administração, dos engravatados, uhum. camisa branca e engravatados. Desculpe a expressão, o pau comia solto na quadra de futebol de salão, né, porque era uma rixa enorme, né, 3 áreas distintas. O mundo hoje, obviamente, ele se criou novos departamentos, né. Esse mundo fez com que as especializações, elas crescessem, elas se multiplicaram, né, e hoje em dia eu, como tomador de decisão, eu tenho 4 aspectos aí que toda vez que eu falo do mundo virtual, e o mundo virtual é o nosso amigo, a gente só tem que se transformar, tira da cabeça essa bobagem que os robôs vão atropelar, vão matar todos nós. Não, o mundo virtual está aí para ser o nosso amigo, nosso parceiro. E 4 aspectos, eu não tenho dúvida nenhuma que a gente tem que considerar para usar esse mundo. Quais são eles? Ah, primeiro, Aham, aproveitando que você falou aí aham, de questão de educação, de aham. informação, primeiro aspecto, conteúdo, hein? Conteúdo. Tenho dúvida nenhuma. Vamos aproveitar. Você quer tomar decisão? Meu amigo, você precisa ter conteúdo, né? Senão você vai tomar decisão cuspindo no dedo, como era antigamente, para ver para onde está indo o vento, né? Para com isso. Então, conteúdo. Segundo aspecto, comunicação. É essencial, não se abre mão disso, a comunicação o tempo todo, né? Aberta, democrática com as outras pessoas, né? Ouvir e falar, falar e ouvir, isso é essencial. O terceiro aspecto, hoje, pensando em mundo virtual, pensando no nosso sucesso, é nós termos redes de relacionamento. Milton, só um detalhe, hein? Rede de relacionamento não é ter a lista telefônica aqui, tudo bem? Uhum. O cara fala assim, eu tenho 1 milhão de seguidores. Desculpa, isso é um detalhe. Você é artista famoso, quem é você, né? Um popstar. Agora, quando eu estou falando em mundo corporativo e eu falo de rede de relacionamento, é aquela rede com a qual você troca informações de fato, que agregam valor para você e você também passa valor para o outro lado. É uma rede comprometida, não é Uhum. só de oba-oba. Nada contra o oba-oba, por favor, hein? Tem momento para tudo na vida. Mas quando eu estou falando de relacionamento, é coisa consistente, tá? Nós falamos aqui em conteúdo, comunicação, rede de relacionamento. Qual é o quarto ponto? Quarto, esse aí é que até eu fico devendo, porque eu não sou bom nisso não, mas então se alguém puder me ajudar, por favor, né. Aí vem aqui a molecada, aí entra a molecada, que é o tal Aham, do copyright, né, a aham. molecada, que é o quê? Aquele cara que ele consegue transformar em digital tudo aquilo que eu tenho como necessidade ou aquilo que eu preciso para tomada de decisão. Eu, por exemplo, sei lá, em 2 meses, junto com a minha turma lá, eu gravei 42 vídeos para colocar no YouTube. Criamos um canal. Então, tudo isso a gente incentiva que tome essas decisões para você se conciliar com o mundo virtual de hoje. Aproveite tudo, Uhum. porque o teu sucesso vai depender disso com toda certeza. Vamos falar assim, até assim, o tamanho do teu sucesso vai depender disso. O tamanho. Você pode ter um sucesso pequenininho, você fala, já estou satisfeito. Agora, se você tem perspectiva ou expectativas de ir além, ao invés de só ter meta, Milton, precisa superar Uhum. as metas. Uhum. Tá, se você falar assim, ó, eu atingi minha meta, você fez o que uma pessoa comum faria.
tem que superar as metas, superar a expectativa. O dia que alguém te perguntar, você vai atingir sua meta? Ó, no que me diz respeito, eu quero superar essa expectativa da empresa ou a expectativa de quem está conversando comigo. Professor, muito obrigado pela sua gentileza aí de trazer alguns dos aspectos que envolvem uma tomada de decisão. Eu tenho certeza que isso certamente ajudará muitas pessoas, no mínimo, a refletirem sobre as decisões que irão tomar. E, no mínimo, na hora de perguntar o que você acha, você pode dizer, depende. Com toda Depende. certeza. E ganha um certo tempo para pensar melhor sobre aquele cenário no qual você está envolvido. Muito obrigado mesmo, professor. Até uma nova oportunidade. Milton, reafirmo o que eu disse no início, uma honra estar aqui com você, tudo bem? Sou seu fã, Imagina, de professor, carteirinha, como diria antigamente, e especialmente por estar de uma audiência tão qualificada como é da CBN e do programa Mundo Corporativo. Professor, muito obrigado. Conversamos aqui com o professor Luiz Carlos Pereira de Souza, que é professor na área de negócios, diretor também, entre outras funções, diretor da Associação dos Profissionais de Vendas, e que deixou aqui parte do seu conhecimento para compartilhar com outras pessoas. E você pode fazer isso também. Você pode trazer o seu conhecimento, apresentando suas propostas, dando sugestões, publicando artigos. Se você quiser, nós temos um grupo de discussões lá no LinkedIn. Grupo de Discussões Mundo Corporativo da CBN. Entra lá, se inscreva, é de graça e você tem um espaço para compartilhar o conhecimento. Porque, afinal de contas, esse é o nosso grande objetivo. Você lembra que o professor Luiz Carlos falou aqui que a gente precisa ter conteúdo, precisa ter conhecimento para tomar uma decisão? Então vamos acessar esse conhecimento. Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.